podcast de histórias. Episódio de hoje: 3 da matina, é hora de matinta. Meu nome é Chico Bara e essa história que eu vou contar aconteceu de verdade. E ai de quem duvidar de mim. Então, quando eu era bem mais moço, eu não tinha medo de nada. Eu era valente. O que eu mais gostava de fazer naquela época era caçar de madrugada. Eu sempre ia acompanhado com meu irmão Chaga e meu sobrinho Nestorzinho. Quer dizer, acompanhado sempre, eu não ia não. Tinha noite que eu ia só. E a Rosa, minha mulher, sempre me dizia: Chico Bara. Tu te aquieta, homem. Para de andar só por essas matas. Depois das 3 da madrugada, tem coisa ruim aí no meio desses matos. Tô te avisando. Eu lá tenho medo dessas coisas. A gente tem que ter medo de quem tá vivo. E até de quem tá vivo eu não tenho medo. Quem tá morto, tá morto. Não mexe com ninguém. E ela dizia: Chico, pode ir. Tu que sabe de ti. Faz lá o que tu quiser da tua vida. Só não vai pro meio do mato às 3 da matina, homem. Vai antes ou vai depois. Eu não queria nem saber. A verdade mesmo é que eu gostava de desafiar o medo. Aí, eu comecei a sair sozinho, às 3 da matina. Saí várias vezes e nada aconteceu. Mas teve uma noite que foi para eu nunca mais esquecer. A gente morava na beira do rio, se eu não me engano era na beira do Alto Maior. Peguei minha canoa e fui para o outro lado do rio, para um lugar que se chamava Tapera. Esse lugar se chamava assim porque era onde as pessoas moravam e depois de um tempo elas abandonavam suas casas. Aí ia tudo se acabando, as pessoas iam morrendo e o lugar ficava abandonado e as casas viravam taperas. Aí eu saí lá pelas 2h40, 2h50 no rumo de Tapera. Encostei a minha canoa na beira do rio, do lado que era só areia. Eu só fiz puxar mesmo, não amarrei não. Peguei minha espingarda, minha lanterna e fui entrando no meio do mar. Aquela noite não tinha lua, então estava bem escuro. Eu andei uns 50 metros. Não. Uns 40 metros de onde estava a minha canoa. Eu ia andando e focando a lanterna. De repente, eu escutei assim no tronco de uma palheira, do lado direito, uma tosse de um bicho. Pra mim era de uma capivara. Tava muito escuro, mas dava pra ver a silhueta do bicho. Então eu aprumei minha espingarda, bem devagar, pro bicho não se assustar. Peguei a minha lanterna e foquei em direção de onde eu tava ouvindo o som. Mas quando a luz da lanterna bateu no bicho, ele deu um assovio tão alto, mas tão alto que parecia um grito. Arrepiei todos os cabelos do meu corpo. Até hoje, eu não esqueço aquilo que eu vi. Era uma mulher velha, pequena, do tamanho de uma criança, entre 6 e 9 anos. Cabelo comprido, esgrenhado, todo na cara. Era bem ralinho assim. Ela tinha umas roupas velhas, tudo rasgada. E as mãos e os pés dela eram muito grandes pro tamanho dela. O corpo era todo cheio de ruga, a pele dela era toda acinzentada, assim, com um tom quase vermelho. E ela estava comendo alguma coisa assim que eu não lembro direito o que era, mas parecia uma manga. Mas o que mais me arrepiou é que ela tinha só um olho. Ou pelo menos era o que eu conseguia enxergar. Um olho. Na hora, eu fiquei todo paralisado, tanto que eu nem consegui mais fechar os olhos. Comecei a sentir meu corpo ficar todo dormente e inchado. Senti a minha cabeça do tamanho do mundo. O meu cabelo ficou todo arrupiado. Meus pés ficaram muito pesados.
Eu não conseguia me mexer por nada. Aí a velha, o bicho lá, saiu do foco da lanterna e veio para perto de mim. Não conseguia enxergar ela, mas eu sentia ela do meu lado, como se ela estivesse se pendurando no meu ombro, querendo chegar no meu ouvido. Aí ela começou a cochichar, só que eu não conseguia entender nada. E ficou assim por muito tempo. Eu não sei nem dizer por quanto tempo fiquei naquela situação. Mas para mim, parecia que eu tinha passado a noite toda daquele jeito, mas sem amanhecer. Aí, aquilo não me deixava de jeito nenhum. Comecei a pensar que tinha chegado o meu fim, tinha chegado a minha hora. Aí eu comecei a pensar na Rosa, nas crianças que iam crescer sem pai, na necessidade que elas iam passar. Pensei no meu irmão Chagas, no meu sobrinho Nestorzinho, que era meio leso, mas era valente que só. Aí, eu comecei a tentar me mexer. Tentei que consegui mexer o pé. Aí eu fui virando pro lado pra onde estava a canoa. E aí eu comecei a arrastar os pés, bem devagar para não cair. Mas aquilo continuava grudado em mim. A moto que me puxava para trás, para baixo e continuava cochichando. E eu ia seguindo em frente, bem devagar, até que eu consegui chegar na canoa. Com muito custo, eu consegui erguer o pé e colocar dentro da canoa. E quando isso aconteceu, com o peso do meu corpo, a canoa se afastou da margem. Aí eu caí para dentro da canoa. Mas naquele instante, eu senti aquele bicho ser arrancado do meu lado. A canoa foi indo para o meio do rio e o bicho ficou lá, na beira do rio, de um lado para o outro, gritando, assoviando, esperneando, quebrando pau, galho, árvore, quebrando tudo. O barulho era horrível, parecia o fim do mundo. Só de lembrar eu fico tudo arrupiado. Aí o remanso da água foi me levando para o meio do rio. E aquela dormência foi começando a passar. Até que com muito custo fui conseguir pegar o remo. E aí eu vim remando com uma mão só, bem devagar, no rumo de casa, até conseguir chegar. Desci da canoa, ainda me sentindo um pouco dormente, um pouco tonto. Entrei em casa, sentei no banco, olhei pro relógio na parede de madeira e marcava 4 da manhã. Chamei a Rosa. Rosa! Rosa! Que foi, homem? Por favor, faz um café pra mim, mas um café bem forte, e senta aqui comigo. Não demorou muito e ela trouxe o café e sentou do meu lado. Fala o que foi, homem? Tu tá branco que nem folha de papel. Rosa, hoje eu conheci o medo. E a partir daquele dia, nunca mais na minha vida eu saí sozinho. Muito menos de noite. Depois das 3 da matina, então, e nunca mais. Eu nunca soube o que era aquele bicho. Uns dizem que era o espírito de alguma velha que estava preso naquele lugar. Outros dizem que era a comadre Florzinha. Outros até falam que era a Matinta Pereira. A gente nunca vai saber. Mas por via das dúvidas, até hoje, toda noite eu ponho um bocadinho de café e um pouquinho de fumo na janela. E nunca mais desafiei o medo. E essa é a história que eu vim contar. Agora, se é verdade ou mentira, ninguém saberá. Esse episódio é inspirado nas histórias de Raimundo Bragança. Roteiro, narração e edição, AJ Takashi. Com as vozes de AJ Takashi e Açucena Pereira. Vinheta e trilha original, Felipe S. Ilustrações, Mitch Sawaki. Em Contarias Podcast é uma produção do Grupo Folhas de Papel.